Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Está começando mais um programa Interpretando. Então, roda a vinheta! Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Interpretando. No programa de hoje nós vamos falar sobre a influência dos espíritos na nossa vida e sobre o planeta. Este é o programa 009. Bom pessoal, neste programa nós baseamos praticamente o programa inteiro no livro dos espíritos. Daqui que nós extraímos as perguntas, daqui que nós extraímos também as respostas. se vocês puderem dar uma olhada no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, foi dele que a gente tirou a maioria das informações e é muito interessante esse livro, esclarece muitas dúvidas e muitas das coisas que a gente faz aqui no Interpretando tá aqui. Exatamente. Bom, pra gente começar a falar da influência dos espíritos na nossa vida, a gente tem que esclarecer algumas perguntas básicas. Alguns tópicozinhos. Alguns 4 tópicos básicos pra gente poder dar continuidade no programa e vocês poderem entender melhor. Exatamente. O primeiro deles, o que é espírito? Espírito, segundo a definição do Livro dos Espíritos, que está aqui embaixo, Na pergunta como vocês 76. podem ver, que definição se pode dar aos espíritos? São seres inteligentes criados por Deus, que povoam o universo fora do mundo material. O que isso quer dizer? Os espíritos não fazem parte da matéria, não são feitos de matéria. Mas nós não vamos entrar diretamente aí. Bom, qual é a diferença entre espírito e alma? Muitas pessoas se perguntam essa diferença, se existe alguma diferença, né? E até para ficar mais claro, nós preferimos esclarecer para vocês. Pessoal, alma é o espírito encarnado. E espírito é o espírito em si, que é o espírito desencarnado que não povoa o mundo material. Essa é a única diferença entre espírito e alma. Bom, essa diferença não é tão clara, não tem uma definição muito certa, mas a gente usa para facilitar na hora da gente conversar aqui e fazer o programa em geral. Bom, mais uma pergunta, todos temos um espírito? Não. Como assim não? Não é que todos não temos um espírito. É que todos nós somos um espírito. A carne, pessoal, o nosso corpo humano é só uma passagem, é temporário. O que é de verdade, o que é eterno, é o nosso espírito. Por isso nós não temos um espírito. Nós somos um espírito. A nossa consciência, a nossa inteligência, isso é o espírito. E isso que somos nós, a nossa própria consciência. E não o corpo material, que é apenas passageiro. Que é passageiro. Bom, os espíritos estão em volta de nós constantemente. Os espíritos estão em volta de nós o tempo todo e muito mais do que nós podemos imaginar. Bom, a gente pode se certificar disso no próximo slide. Bom, essa pergunta a gente achou muito interessante e foi dela que surgiu essa vontade da gente explicar para vocês. Então, os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes, são eles que vos dirigem. Espera aí, Murilo. A influência deles é muito maior do que a gente pode imaginar. Mas como essa influência acontece? E assim, muitas vezes são eles que vos dirigem. Mas por que eles fazem isso? Por que os espíritos nos dirigem? E é em cima dessas duas perguntas, pessoal, como e por que os espíritos nos dirigem, que nós vamos basear todo o nosso programa e ao longo e ao decorrer do nosso programa nós vamos tentar respondê-las. Como e por que os espíritos influenciam a nossa vida? Bom, pessoal, primeiro, para a gente começar a falar dessa influência, a gente vai falar do pensamento. Como a gente viu naquela pergunta 459, os espíritos influenciam o nosso pensamento e as nossas ações. Mas como acontece essa influência do pensamento? Bom, pessoal, os espíritos, eles têm o poder, eles têm a capacidade de ler os nossos pensamentos. Mas nós também temos este poder, nós também temos essa capacidade, nós também podemos ler o pensamento dos espíritos.
Mas o que acontece é que muitas vezes os pensamentos dos espíritos que nós estamos lendo, eles se confundem com os nossos próprios pensamentos. Mas existe algum meio de diferenciar isso, Augusto? Bom, a diferença cabe a nós, ao nosso espírito, mas como diz no livro dos espíritos, não é necessário. Ela não é extremamente necessária para a nossa evolução. E até melhor que a gente não saiba, porque muitas vezes a gente pode achar que aquilo é uma coisa inerente ao nosso ser. E é claro que não. Isso a gente vai explicar um pouquinho nos próximos slides. Bom, aqui nessa imagem, a gente pode ver, a gente pode interpretar como um homem passando seus pensamentos e um espírito recebendo. Pode ver que há uma ligação entre o homem e o espírito. E essa ponte Exato. se dá e essa ponte se dá entre as pessoas também e entre os espíritos. Bom, próximo. Nessa imagem, pessoal, a gente pode interpretar também que os espíritos estão sempre ao redor de nós. Eles estão constantemente nos rodeando, estão constantemente perto de nós. Os espíritos fazem parte do nosso cotidiano. E nas nossas ações mais rotineiras, eles estão presentes. Às vezes nos dando uma força maior. Vamos dizer assim, né? Vamos ver. Bom, como eu estava falando, que aquilo faz parte de nós, o pensamento dos espíritos fazem parte de nós também. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que o pensamento dos espíritos e a gente ter essa capacidade de entender o que os espíritos estão pensando faz parte do nosso padrão vibratório, faz parte de como a gente está no momento, nosso íntimo, porque só assim os espíritos vão se ligar em nós. Os espíritos se ligam por meio de afinidade vibratória. Mas o que é esse padrão vibratório? Bom, nós vamos explicar isso melhor no programa 10, mas vou dar uma adiantada aqui para vocês. O padrão vibratório, pessoal, é uma energia que envolve o nosso corpo. Nós emanamos energia e essa energia ela fica em volta de nós também. Por exemplo, se nós pensarmos positivo, se nós pensarmos coisas positivas, nós vamos emanar energia positiva e o nosso padrão vibratório ficará positivo. E desse jeito, os espíritos positivos, os espíritos benfeitores vão estar perto de nós. E o mesmo acontece com o contrário. Se a gente estiver pensando coisas ruins, se a gente estiver num momento ruim, com sentimentos negativos, espíritos negativos vão estar perto de nós. Isso é afinidade. Aqui na Terra a gente não fica próximo de quem a gente gosta, de quem a gente é amigo, de quem a gente tem afinidade? Por que no plano espiritual seria diferente? Bom, vamos fazer essa analogia aqui. Você pode dar a chave da tua casa para uma pessoa que você confia, ou para uma pessoa que está perto de você. A mesma coisa acontece se a gente fizer essa analogia com o mundo espiritual. Para quem você vai dar a chave da sua casa? Estando em sintonia negativa, estando em tristeza, em aborrecimento, sofrimento, raiva, mágoa. Você vai estar dando a chave da tua casa, do teu espírito, da tua consciência para os espíritos malfeitores. Mas se você estiver com alegria, fazendo bem, com pensamento positivo, você vai estar dando a chave da tua casa, do teu corpo, do teu espírito, para espíritos benfeitores, que vão fazer um uso muito bom de você. Pode ter certeza. Os espíritos, pessoal, nunca agem fora da lei de Deus. A lei de Deus é completa e ninguém pode ultrapassar os limites dela. Bom, eles também têm participação nos fenômenos da natureza, sendo que existem espíritos responsáveis para este fim. Bom, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre fenômenos da natureza ao longo do programa, mas a gente já pode adiantar isso, que existem espíritos responsáveis para isso, e os espíritos são responsáveis por esses acontecimentos, e eles fazem parte desses acontecimentos. Os registros históricos, eles nos mostram um pouco da influência dos espíritos naquela época. Seja nos grandes acontecimentos, como as guerras, revoluções e revoltas, ou na cultura e mitologia dos povos. Bom, o que a gente quis dizer nesse slide é que, como os espíritos fazem parte de nós agora, eles também fizeram parte do passado. E a gente pode tomar como exemplo, por exemplo, a mitologia grega. Se a gente for ver os oráculos, por exemplo, os oráculos eram lugares onde as pessoas iam se consultar com um médium, que era chamado Pitonisa, uma mulher, que era um espírito falava com ela e mandava profecias, falava
coisas que iam acontecer no futuro daquela pessoa. E muitas vezes isso influenciava o modo de pensar e o modo de agir das pessoas. E a gente pode dar como exemplo várias histórias da mitologia grega que utilizam o oráculo, falam de lendas. Bom, mas a gente não vai entrar tão profundamente assim, foi só um exemplo. Como nós podemos ver, pessoal, essa influência dos espíritos ocorre desde sempre. Não é dos dias atuais que os espíritos vêm oferecendo essa influência sobre nós. Isso ocorreu desde o início dos tempos. Sempre os espíritos estiveram presentes, influindo em nossas vidas. Mas por que tudo isso acontece? Vamos ver, né? Vamos ver porque tudo isso acontece. Benfeitores e malfeitores. Por que os espíritos malfeitores nos querem fazer o mal? Bom, os espíritos inferiores nos compelem os maus pensamentos para ver-nos sofrer como eles, por inveja de sermos mais felizes. Os espíritos inferiores, os espíritos infelizes, são como a palavra diz, são infelizes, são tristes, vivem num sofrimento eterno, vivem numa relutância interna. E por isso, eles querem que nós, os espíritos encarnados, estejamos da mesma forma que eles, porque talvez a solidão com a solidão possa se juntar, mas isso não acontece. Existe um outro motivo também, pessoal, porque os espíritos malfeitores eles querem fazer o mal. Bem, se os espíritos malfeitores eles não deixarem fazer o bem, eles vão deixar o bem progredir e a Terra evoluir, certo? Se eles deixarem isso acontecer, o padrão vibratório das pessoas vai mudar e, consequentemente, o padrão vibratório da Terra vai mudar também. Se o padrão vibratório da Terra muda, esses espíritos eles são quase que obrigados a sair da Terra. É algo automático. Se o padrão vibratório deles não está compatível com o padrão vibratório da Terra, eles não podem mais ficar aqui. Eles são praticamente expelidos da Terra. Chega um momento que não dá mais para aguentar. A Terra já vai estar muito mais evoluída do que eles. Vai ser uma energia, um padrão vibratório, como a gente explicou, uma emanação de energia muito maior da Terra do que deles. Isso não vai combinar, não vai dar certo. Então, como a gente falou um pouquinho no programa 7 dos Exilados de Capela, bom, é mais ou menos isso. Bom, essa imagem representa o que eu falei sobre a solidão, sobre o sofrimento interno de cada espírito malfeitor. Bom, a gente falou dos malfeitores, mas por que os benfeitores, eles influenciam na nossa vida? Por quê? Temos alguns tópicos aqui que vamos tentar explicar. Bem, os espíritos benfeitores, eles querem nos defender das influências negativas. Como nós vimos agora, as influências dos espíritos pouco evoluídos que querem nos fazer mal, e a função dos espíritos benfeitores é também nos defender e nos livrar de todo esse mal. Bom, ajudar a reger as nossas vidas e superar as dificuldades, as expiações. Bom, as expiações, as provas, as dificuldades são colocadas pelos espíritos malfeitores. Mas essas expiações, elas fazem parte do nosso caminho de evolução. Porque na verdade, só da gente aceitar o amor de Deus plenamente, a gente depositar, como Jesus queria que nós fizéssemos quando ele chegou na Terra. Se a gente fosse todo amor e aceitasse Deus, nós já estaríamos evoluindo, muito mais do que imaginamos. Mas é muito difícil para o ser humano conseguir fazer isso. Portanto, um outro caminho é as expiações, são as provas. E assim, quando a gente está no caminho, com as expiações, as dificuldades, tentando atravessar, sempre vai ter um pilar, sempre vai ter um corrimão que vai estar lá para nos ajudar. E quando a gente estiver de corpo e alma tentando resolver os nossos problemas, os espíritos benfeitores vão estar com a gente, vão nos dar a força necessária para que a gente possa fazer isso. Muito bem. E também instruir a que caminho seguir e ajudar na nossa evolução espiritual. Muitas vezes, pessoal, a gente se depara com diversas escolhas, nós se deparamos com diversos caminhos a seguir e entramos naquelas dúvidas. Será que este caminho é o melhor? Será que este caminho é o mais correto? Nós temos o livre-arbítrio para escolher estes caminhos, mas os espíritos benfeitores sempre estarão lá, cochichando no nosso ouvido. Segue este caminho, siga por este lado, que este é o melhor lado, este é o lado certo a se seguir.
Por isso é uma função deles também. Muitas vezes que nós tivermos em dúvida, não soubermos o que fazer, é bom a gente sempre orar, a gente parar, pensar em Deus, em Jesus, porque assim a gente vai estar elevando o nosso padrão vibratório. Exato. E assim os espíritos benfeitores vão estar perto da gente. Então eles nos vão dar as orientações necessárias, orientações positivas para que a gente escolha o caminho certo. Bom, essa imagem representa aqui, a gente colocou Jesus, o nosso mestre, representando o bem, os benfeitores, nos ajudando na caminhada e todas as dificuldades. Mas não só Jesus, né? Mas como todos os nossos amigos espirituais estarão conosco, nos dando o seu ombro quando nós precisarmos, nos dando aquele empurrãozinho mas quando a gente sentir necessidade. Mas sempre lembrando que isso depende do nosso padrão vibratório, da forma como a gente está agindo. Com certeza. Provas e expiações. As dificuldades impostas pelos espíritos imperfeitos são instrumentos de aprendizado, expiações e evolução para os espíritos e almas. Bom, a gente já falou um pouquinho disso, mas falando de novo, porque é muito importante isso. As provas e expiações, elas são pedras no nosso caminho que são colocadas por gente que não quer o nosso bem, não quer que a gente evolua. Mas Deus está com a gente e quer que a gente atravesse essas pedras para cada vez ter mais fé, força de vontade, confiança na lei de Deus e assim evoluir, conseguir chegar cada vez mais perto do reino de Deus e ser cada vez mais amor, paz e luz, que é o que Deus é. Bom, se a gente parar um pouquinho para pensar no que a gente acabou de falar, poxa, mas Deus envia esses espíritos malfeitores para fazerem isso com a gente? Peraí. Claro que não, né, pessoal? É irracional pensar que Deus daria uma missão para um espírito fazer o mal. É racional pensar que Deus gostaria de ver o mal aos seus filhos. Que pai gostaria de fazer o mal aos seus filhos? Que pai daria pedra no lugar de pão? Vamos ler aqui. Nunca um espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é por sua própria vontade, e por conseguinte, lhe suporta as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para nos experimentar, mas não lhe ordena e está em nós para repeli-lo. Pessoal, devemos lembrar também que Deus fez os espíritos simples e ignorantes. Deus deu também o livre-arbítrio para cada um de nós. E, portanto, cada um de nós decidiu seguir o caminho do bem ou decidiu seguir o caminho do mal. Deus jamais dará a missão para um filho de fazer o mal. Bom, é como eu disse, eu já falei algumas vezes, mas é bom repetir. São essas pedras no caminho que, como o jeito certo, o jeito mais fácil da gente poder evoluir é aceitando o amor de Deus, aceitando a Deus com todo o amor dentro, no nosso interior. Mas isso é muito difícil acontecer. Então, é necessário, acaba sendo consequência que Deus permita que isso aconteça para que a gente possa, como a gente diz, ir aos trancos e barrancos, aprendendo com os nossos erros. Quando a gente deveria aprender com o ensinamento de Jesus, aprender com as leis de Deus que estão na nossa frente. Mas isso ainda, infelizmente, ainda faz parte do ser humano, né? Ainda faz parte do nosso crescimento espiritual. Bom, a gente gostaria muito de enfatizar isso. Também já falamos, né? Mas, bom, pessoal, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Deus é justo e Deus é bom. E nada mesmo pode ultrapassar os limites das leis de Deus. É errado a gente pensar que as coisas acontecem aleatoriamente. Não é verdade. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. Então tudo que acontece tem um fim. Seja ele para nosso bem ou para nosso mal, para as nossas dificuldades. Que infelizmente isso acontece por falha nossa. Bom, pessoal, os espíritos, eles nos ajudam a retirar as nossas enfermidades, mas elas não são retiradas de uma vez só. Tudo depende da nossa força de vontade e da nossa fé. Muitas vezes nós estamos com uma dificuldade, nós estamos com um problema,
E nós falamos, nossa, isso é injusto, logo comigo. Não, isso, como falamos, isso tem um significado, isso tem um porquê. Então nós procuramos nossos amigos espirituais para nos pedirmos ajuda. Mas aí falamos também, poxa, que demora para me ajudarem, eles não me ajudam, eles não existem. Não é verdade, pessoal. Nós devemos pedir ajuda para os amigos espirituais e eles estarão lá para nos ajudar. Mas isso não é tudo. Depende de nós também. Depende de nós fazermos a nossa parte. Depende de nós acreditarmos em Deus. Depende de nós termos fé. E depende de nós fazer muito. Não adianta só esperar que eles façam tudo. Nós devemos também fazer a nossa parte. Bom, devemos lembrar que somos uma porta de acesso, como a gente falou da chave. Nós devemos abrir a nossa porta para que os espíritos entrem. Não adianta a gente chamar os espíritos e deixar a porta fechada como que eles não possam entrar. A gente precisa diferenciar o nosso padrão vibratório, modificar o nosso padrão vibratório, a fim de que eles possam se unir a nós, fazer parte de nós. Quantas vezes a gente já não escutou? Vai lá, reza por mim. Poxa, você tem que rezar por você. Você tem que fazer a tua parte, que Deus com certeza fará a dele. Bom, e outra coisa que a gente tem que lembrar dessa parte que a gente está falando, receber bênçãos sem agradecer é um erro fatal. Quanto mais ganhamos, mais temos que restituir com as obras no bem, amor a Deus e ao próximo. Não adianta a gente pedir, receber e não agradecer. Porque se a gente agradece, mais a gente tem capacidade de restituir. Porque isso demonstra que a gente está realmente grato e conforme as leis de Deus. Conforme o amor que Deus... E a gente também tem que retribuir todo esse amor que Deus tem pra gente. É claro que é muito difícil a gente retribuir na mesma medida, no mesmo tamanho, porque... É até impossível, né? Porque a gente recebe muito. O tanto de bênção que a gente recebe pela misericórdia de Deus. Mas o trabalho no bem é fundamental. Bom, lembrando um lema da ONG Amigos do Bem... Se não posso fazer tudo o que devo... Devo ao menos fazer tudo o que posso. Essa imagem é muito interessante, pessoal, porque ela mostra a força de vontade, né? Ela mostra uma pedra que aparentemente o homem não teria força para carregar a montanha acima, mas com a força de vontade, com a fé, ele acreditou, ele foi lá e tentou, e ele está conseguindo levar a pedra acima, né? Bom, nós temos que lembrar do ensinamento de Jesus nesse momento. A fé move montanhas. Então, se a gente tiver fé, coragem, força de vontade, a gente vai conseguir tudo que a gente quer na nossa vida, tudo que a gente precisa e vai conseguir evoluir muito mais. Exatamente. Bom, vamos ao seguinte. Bom, fenômenos da natureza. A gente já falou um pouquinho de fenômenos da natureza e falamos que a gente ia complementar. Bom, os desastres naturais, eles têm como objetivo o homem, mas também o equilíbrio e a harmonia das forças da natureza. É comum a gente parar para pensar, nossa, mas por que tá tendo tsunami? Por que tem terremoto? Por que tudo isso acontecendo, né? Por que tantas pessoas morrendo? Deus não é justo, Deus não é bom. Bom, tudo tem lembrando, tudo só acontece com a permissão de Deus. Tudo tem uma razão de ser. E nos fenômenos da natureza é igualmente. Desastres naturais têm como objetivo o homem. Muitas vezes o homem, como, não digo punição, mas como consequência dos seus atos para a Terra, para a natureza e o planeta. É a lei da causa e efeito, né? Mas também tem o objetivo de... A natureza, ela move muitas forças, muitas energias. E às vezes quando a gente acaba infligindo a Terra, infligindo a natureza, essas forças acabam se desequilibrando. E muitas vezes os desastres vêm para harmonizar. Equilibrar, justamente para refazer o que nós destruímos, né? Bom, vamos ao próximo. Mas tudo que acontece na nossa vida é culpa dos espíritos. Não, gente. É claro que não. A culpa é nossa. E como é nossa, hein? Os espíritos influenciam muito nas nossas vidas, mas nem tudo que acontece é culpa deles. Os espíritos só se manifestam quando são requisitados.
As nossas escolhas influenciam muito mais a nossa vida do que as ações externas. Ai, o liquidificador quebrou. Eu tô obsediado. Não é possível, tem espírito mal me seguindo, não. Eu vou pro passe de cura. Não, vou fazer passe de libertação. Ai, meu Deus, não é possível, não é uma coisa... Calma, amigo, calma. Não é porque seu liquidificador quebrou que você está obsidiado. Não é porque o liquidificador quebrou que foram os espíritos que fizeram isso. Muitas vezes o liquidificador quebrou por culpa minha, por desleixo meu, porque tá velho, não é? Muitas vezes o liquidificador pode estar simplesmente quebrado, por negligência nossa, ou porque ele está enferrujado, alguma peça soltou. Não é por causa de influência dos espíritos, nem tudo são os espíritos que causam. E é isso que a gente se engana muitas vezes. Nós temos uma ação muito maior que a dos espíritos na nossa vida. É isso aí. Essa imagem, como Augusto leu no texto, fala sobre as escolhas, né? Nós temos diversos caminhos a seguir, muitas vezes são nos apresentados diversos caminhos, e aí nós temos que escolher para lá, para lá, para lá. E são essas escolhas que determinam a nossa vida e o que vai acontecer de acordo com essas escolhas. Bom, se a gente vê, tem vários caminhos a seguir, e cada um desses caminhos tem alguém para te guiar. E você que vai escolher quem vai te guiar. Você vai dar a chave da tua casa para quem? Quem vai te guiar? Bom, isso depende também do teu padrão vibratório, do jeito que você está no teu interior. Assim você vai acabar escolhendo o caminho certo e, é claro, evoluir e chegar ao reino dos céus. Certo? Enfim, pessoal, nosso programa acabou. Acabamos a conversa de hoje sobre a influência mesmo, dos né? espíritos. Bom, a gente tentou explicar um pouquinho aquelas duas questões. Não sei se ficou muito claro. Bom, nós nos desculpamos se não fomos muito claros, mas... Por favor, se ficou alguma dúvida, ou mesmo sugestões, críticas ao nosso programa, enviem-nos e-mail para o programainterpretando@gmail.com. Entre na nossa página do Facebook, curtam a nossa página no Facebook. É muito importante curtir de vocês, o compartilhar, divulgar, pessoal, para que o nosso programa cresça, que a gente possa crescer e vocês possam crescer junto com nós. Nós temos uma grande motivação, que é isso, é o apoio de vocês que estão assistindo o vídeo. E a gente gosta muito de estar fazendo o que a gente está fazendo, e gosta muito do apoio de vocês, que vocês nos motivam a fazer isso. Então, se eu curtir no Facebook, você vai receber todas as atualizações do Interpretando. Sempre quando a gente fizer um vídeo, lançar, você vai receber na tua timeline, no seu mural. Bom, também... Bom, temos o nosso Twitter. Também, vocês podem seguir a gente, receber algumas atualizações. E bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por verem o programa Interpretando. Até mais. Tchau, tchau.